Mudamos de assunto agora. Fome emocional. Já ouviu falar? Ela faz com que muitas vezes a gente busque na comida uma forma de conforto, sem que o corpo realmente precise de energia. Para entender melhor e saber como lidar com isso, eu recebo hoje a nutricionista Anne Kremer, que vai nos ajudar a diferenciar a fome física da emocional, dar dicas para a gente. Boa tarde, Anne, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite. Anne, esse assunto logo me despertou curiosidade, porque muitas vezes essa fome emocional pode aparecer por diversos fatores, né? O que ela é e no que ela difere da forma física? Para a gente começar nossa conversa. Na verdade, a fome emocional, ela nada mais é do que um desejo repentino, assim. Ela difere da fome física justamente porque ela aparece meio que do nada, digamos assim, né? Então, ela sempre vem como uma forma de conforto, né? Ela vem para gerar recompensa. Então, assim, ela causa geralmente a vontade por um alimento específico, por alguma coisa, né? Como, por exemplo, uma situação de estresse, né? Estou extremamente estressado no trabalho, do nada eu tenho vontade de comer um doce, eu tenho vontade de comer um lanche, né? Que é diferente da fome física, né? A fome física, ela vem de forma gradual, ela vai acontecendo conforme a gente vai tendo fome ao longo do dia, né? Passa muitos períodos sem se alimentar, então gradualmente a gente vai sentindo aquela vontadezinha de comer, aquela roncaceira no estômago, né? Até um termo meio feio, mas acontece aquela fome mesmo do estômago doer, que da fome emocional isso não acontece muitas vezes. Com a fome emocional não acontece. Você não. deu o exemplo do estresse, né? Tem outros fatores emocionais que geralmente estão associados para desencadear, por exemplo, a fome emocional? Tem, né? Hoje em dia é muito comum a gente, na verdade, as pessoas normalizaram estresse e ansiedade, né? Inclusive, tô muito... ansiosa como? Tô depressiva como? Né? E tudo envolve alimentação, né? Tudo que é fator social envolve alimentação, né? A gente tem um encontro de família, tem alimentação, a gente quer comemorar alguma coisa, tem alimentação. E hoje em dia, tanto o estresse, como a ansiedade, como situações de tristeza, né, ou uma frustração, geram essa fome emocional. E muitas vezes a gente não percebe que isso acontece, né, justamente porque normalizou esse tipo de situação, né? A gente trata isso como se fosse, tá tudo bem, vou ali comer um docinho, né? Tem situações assim que acabam gerando tanta fome emocional, né, como diz, que a gente não percebe que isso já é uma patologia, digamos assim, isso já é um estado de doença. A gente falou de emoções, né, associadas, mas também tem padrões de comportamento aprendidos na infância que podem levar à fome emocional. Tem. Como seria isso? Como eu estava explicando antes, né, existem muitos padrões sociais que envolvem, tudo envolve alimento, na verdade, né? Desde que o mundo é mundo, a gente comemora muita coisa, né, juntamente de uma mesa, né, de uma mesa farta, com refeições. Hoje em dia, infelizmente, muitas famílias têm um padrão de alimentação muito ruim, né? Claro que, né, a questão de alimentos industrializados é ótimo, né? A gente tem muita coisa boa no mercado, só que ao mesmo tempo a gente tem muita coisa ruim nutricionalmente falando, né? Não que alimentos sejam ruins, mas isso gera um padrão de comportamento e a criança até os 7 anos, ela se desenvolve tanto psicologicamente como hábitos alimentares através de padrões de repetição, né, com os pais. Eu vejo meus pais fazendo e eu quero fazer igual. Então, normalmente, né, quando a gente tem uma disfuncionalidade na alimentação da criança, é por padrão aprendido em casa. Por exemplo, eu tenho a mãe ali que come de 3 em 3 horas. Muitas vezes ela já tem né, sintomas que deveriam ter sido tratados, né? Come de 3 em 3 horas, mesmo sem ter fome. Ela acorda de manhã, ela come às 7, ela come às 10, ela come meio-dia, come às 3 da tarde, depois ela come às 5 e essa criança vai acompanhando esse ritmo. Exatamente. E ela cresce com esse ritmo. Ela cresce com esse ritmo. Talvez beliscar ao longo do dia todo e tudo mais. Exatamente. Então, poderia ser um reflexo, assim, uma consequência da fome emocional herdada dessa forma? Poderia. Da mesmo jeito que ela, por exemplo, assim, a mãe está muito triste, a mãe está muito frustrada com alguma coisa, a mãe acaba descontando, eu vou pedir uma pizza, vou pedir um lanche, vou comer um doce, a criança entende que aquilo ali é um normal. Né? Então ela acaba repetindo na vida adulta, muitas vezes sem perceber, esses mesmos comportamentos. E isso, quando é tão enraizado, isso é muito mais difícil de tratar, né? Que a gente precisa de ajuda profissional, né? Nesses casos muito extremos. Fome emocional pode ser considerado um sistema de recompensa e autoconsolo? Acho que isso você deve ouvir muito em consultório, né? O tal do eu mereço. Eu mereço, eu preciso, eu posso. Eu posso, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu posso comer isso daqui agora, né? Justamente. É quase que uma libertação dizer essa frase. É aquele abraço, né? Aquela famosa comfort food, mas na verdade tem um fantasminha escondido atrás disso, né? E sim, ela é um sistema de recompensa, ela nada mais é do que um consolo. Que é justamente assim, é aquela coisa do comer as emoções mesmo, sabe, Vanessa? Comer as emoções. É tampar o vazio, né? É tampar uma frustração, eu não conseguir lidar com algum tipo de situação, eu vou comer porque eu preciso
liberar o meu estresse de alguma forma, já, né, aquele famoso não posso descontar em alguém, não posso gastar meu réu primário, eu vou comer, né? Isso tudo é um sistema de recompensa, aquela coisa do aconchego, do abraçar, que é uma falsa sensação e é um conforto temporário, porque nada mais é o teu cérebro te pedindo, oi, eu não estou bem, eu estou estressado, eu preciso que tu me mande glicose, que é a única coisa, na verdade, que alimenta o cérebro nesse momento, né? É a glicose. Então é o corpo pedindo, tem essa questão, mas aí tem os excessos também, né? Justamente. Porque muitas vezes a gente não tem vontade de comer um pote de salada, um franguinho grelhado, ou um alimento saudável, né? Qualquer outro. A gente tem vontade de alimentos que são mais calóricos, né? Mais amanteigados, com mais açúcar. E isso acaba criando uma cilada, né? Porque aí a fome emocional leva a problemas de saúde, de fato, né? Leva sim, porque assim, a fome emocional nada mais é do que uma disfuncionalidade dos nossos padrões de comportamento, que nada mais é a gente não saber lidar com certo tipo de emoção. Né? É não ter aquela coisa do autoconhecimento, de ter a consciência do que está acontecendo. Né? E a gente precisa, hoje em dia, na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida para se entender, porque essa fome emocional, ela vem de padrões que a gente não consegue resolver, é o não saber lidar, né, com situações que são ansiedade, que são estresse, que são depressão. Isso não é culpa dos pais, de hipótese alguma, porque, né, os nossos pais deram conta de ser o que eles, né, deram conta de ser os pais que eles podiam ser. Né, mas são coisas que atualmente, justamente pelo excesso de informação, a gente acaba ficando até meio perdido em como lidar. Né? Dani, quais as estratégias nutricionais, então, para a gente lidar com a fome emocional? Quem está nos acompanhando e que, porventura, se identificou com esses sintomas, com esse tipo de comportamento? Assim, uma das primeiras coisas, eu sempre digo para os meus pacientes, né, a gente tem que trabalhar com o que gera saciedade. Né? Então, assim, uma das estratégias seria, por exemplo, aumentar a quantidade de fibras, aumentar a quantidade de proteína, né, dentro do teu prato, do teu dia a dia, que são coisas mais fáceis de lidar do que talvez para quem não tem condições agora de procurar uma psicóloga, uma nutricionista, né? Fazer essa parte de saciedade, trabalhar a tua saciedade, né? Permitir com que tu não tenha talvez tantos doces em casa, tantos alimentos calóricos, talvez até deletar o iFood, eu sei que isso parece drástico, mas para pessoas que têm isso muito enraizado, né? Esquecer que aquilo ali, ou pedir comida a qualquer hora, né? Do impulso, né? E uma coisa que é bem legal é criar uma rotina, uma organização. É sempre importante a gente ter a semana organizada, né? Tirar um diazinho, né? Umas horinhas ali no final de semana ou durante a semana mesmo, conforme a pessoa tem condições, de organizar a alimentação da semana. Isso faz com que a gente não se sabote com tanta facilidade, né? E manter o corpo saciado faz com que o nosso hormônio do estresse, o cortisol, ele baixe. E claro, né, praticar atividade física também é extremamente importante para produzir endorfina, manter a saúde intestinal é importante, né? Porque quando a gente não tem uma flora intestinal adequada, automaticamente a gente não produz, não modula hormônios como deveria. Esse assunto é importantíssimo, eu quis trazer a Anne exatamente para falar dele, porque muitas vezes tem gente que segue dietas super controladas, que diz super que não está fazendo nada de errado, mas que de repente pode estar se perdendo por não perceber que é vítima dessa fome emocional e que pode ser tratada, né? E que acaba estragando essa rotina alimentar tão planejada, né? Tão determinada ali, e às vezes a gente não encontra, né? Por onde que começou, né? É que não precisa existir restrição, né, Vanessa? Restrição é uma coisa muito drástica de se fazer. A gente tem acesso a alimentos o tempo todo, tá ali pipocando na nossa cara o tempo todo. Então, assim, eu não posso restringir, né? Nós, como nutricionistas, né, pelo menos eu espero que a maioria faça isso, né? A gente não tem o papel de julgar o paciente, a gente não tem o papel de restringir a alimentação. A partir do momento que a gente restringe, a gente gera desejo. Então a pessoa vai ficar com aquela vontade ali, por exemplo, né, o chocolate, meu Deus, eu preciso. Na hora que ela não consegue mais ter controle sobre isso, ela come o dobro, o triplo da quantidade que ela precisaria, por exemplo. Né? E quando a gente tem um equilíbrio... Ela tem a chance de comer várias vezes, né, ao longo de vários dias, de repente. Né? Justamente isso, assim, ela pode fracionar essa vontade de chocolate, né? Isso também é uma estratégia legal, assim, você tem um alimento específico que você gosta muito e é uma coisa que te consola. Tenha em mente que você pode comer ele, mas em quantidades menores, mas em contrapartida o resto da tua alimentação tem que estar equilibrada. Verdade, né? Para a gente conseguir ter um controle, conseguir entrar no meio termo e as coisas começarem a melhorar a partir daí. Anne, adorei os esclarecimentos ótimos, assim, acho que ainda tem muito assunto para tratar com relação à fome emocional, mas desperta esse alerta para as pessoas ficarem atentos aos sintomas, aos comportamentos que podem estar refletindo aí na alimentação. Comer as emoções é uma ótima definição. E eu acho bem importante as pessoas procurarem ajuda. Quando é muito extremo, procurem ajuda, sabe? Não deixa para depois. Quando, a partir do momento que fica muito disfuncional, que começa a afetar a saúde física e mental, procure ajuda. De um psicólogo, de um nutricionista,
sabe? Procura ajuda, que é extremamente importante. Verdade. Anne, você faz atendimentos hoje clínicos aqui em Blumenau. Isso. E fome emocional tem sido um assunto bem discutido aí em consultório? Tem. Assim, eu trabalho hoje dentro de uma clínica de saúde mental, né? A clínica Pluralis aqui em Blumenau. Eu atendo lá segundas e sextas. E o que a gente lida muito lá é com questão de ansiedade, depressão. E não só por conta da clínica, mas em outros locais que eu atendo, isso é uma coisa muito forte hoje em dia, né? Como eu te disse bem no comecinho ali, as pessoas normalizaram a ansiedade e depressão. Então, assim, é uma coisa que é amplamente difundida, as pessoas têm vergonha ainda, tem um tabu muito grande de conversar sobre isso, e o desconto em cima das emoções é muito grande. Eu sei porque eu já passei por isso, eu já tive sobrepeso, então, assim, não é fácil de lidar. Sim. Né? Até que a gente admite para si que, de fato, aquilo ali é um problema, demora um pouquinho, é uma caminhada. É uma caminhada. Dá para começar o primeiro passo com o nutricionista e, claro, identificar dessa fome emocional vai ser um tratamento aí multiprofissional com outros profissionais envolvidos. Exato. Anne, obrigada pela presença. Obrigada eu pelo convite. Adorei recebê-la.